E hoje é dia da gente testar as 4 parafusadeiras mais vendidas do Mercado Livre até R$200. Ou seja, parafusadeiras furadeiras bem acessíveis para a linha mais robista. Nós já temos testes individuais no canal de cada uma delas, mas agora é a hora da gente conhecer os limites e realmente definir qual que é aquela que mais vale a pena você ter aí na sua casa. Lembrando, pessoal, que quando nós fizemos aí os testes individuais, a gente pagou menos de R$200 nessa Ryoko aqui. Só que como acabou o estoque, provavelmente ficou poucas à venda no mercado, o preço subiu um pouquinho, achei por mais de R$300. Aí já não faria sentido, mas como na data da nossa compra a gente pagou menos de R$200 e ela ficou muito tempo por esse valor, na casa aí de 200 e alguma coisinha, então, pessoal, ela continua nos testes, tá? Eu imagino que até R$200 faça sentido, acima disso, aí ela já entra numa outra categoria. Mas bora lá, sem mais delongas, vamos para o que direto interessa, que é entender qual vai ser a melhor para você ter aí na sua casa. Galera, e bora para os testes práticos aqui. Então vocês vão ouvir agora o ronco das 4 parafusadeiras, tá? Então eu vou deixar aqui todos na função parafusar, velocidade 1 e vamos ver como que elas se saem. Então vamos começar aqui pela VAP, seguindo para The Black Tools, seguindo para Jianli, seguindo para Ryoko. Agora nós vamos para a velocidade 2, começando pela VAP, The Black Tools, Jianli, Ryoko. Sem sombra de dúvidas, a que tem maior provável velocidade de rotação é Ryoko, mas tem o maior ruído também, tá? Então, feito isso, vamos de fato agora para os testes de parafusamento, tá? Talvez seja uma das funções que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Então, você vai montar um móvel, qualquer coisa que você for parafusar, a parafusadeira ela é muito útil, né? Então, vamos entender qual que é o desempenho de cada uma delas, começando por esse teste prático. Pessoal, vamos lá. Todas as baterias estão 100% carregadas. A gente vai começar com todas as parafusadeiras na função parafusar, tá? Velocidade 1. E o que eu quero mostrar já para vocês é que a gente tem diferentes níveis de torque comparando aqui as parafusadeiras e vamos ver se esses níveis declarados realmente coincidem com as marcações, tá? Então, ó, o que a gente tem aqui? Vamos começar na Ryoko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 níveis de torque, declarado 23. Então, não bate, tá? Indo aqui para Jianli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 níveis de torque, declarado 25. Também não bate. The Black Tools. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 níveis declarado, 18 níveis real. Então, ponto positivo aí para The Black Tools. E a VAP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mais um, né? Então, bateu 18 certinho aqui, ponto positivo também para a VAP, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos retornar todos aqui para a função parafusar torque 1 e vamos começar os testes. Bom, todas as parafusadeiras prontas, velocidade 1, torque 1. O que nós vamos fazer? Eu já vou aqui direto, pessoal, para um madeiramento que é uma viga de telhado. É uma madeira maciça. Provavelmente na sua casa você vai exigir menos do que o nosso teste aqui. Então, se passar aqui no nosso teste, aí na sua casa você for fazer um MDF, um aglomerado, vai fazer com muito mais facilidade, tá? Mas para a gente tentar notar uma diferença real, a gente precisa exigir um pouquinho mais nos nossos testes aqui. Então a gente vai usar parafusos 4,5 por 60. Então vamos lá, eu vou começar com todos aqui na velocidade 1. Então vamos começar aqui pela VAP. E utilizando, pessoal, nosso bitzinho aí da Milwaukee, tá? Bitzinho
bem bacanas, muito bom também. Funciona super bem, bom e barato, tá? Depois eu vou deixar o link para vocês aí para quem quiser também. Então, ó, VAP velocidade 1, torque 1. Vamos seguir agora para The Black Tools, velocidade 1, torque 1. Seguindo agora para Jianli, velocidade 1, torque 1. E seguindo agora para Ryoko, velocidade 1, torque 1. Bom, pessoal, pelo menos na velocidade 1, a que se demonstrou ter maior torque nessa configuração foi a The Black Tools. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir 2 posições de cada uma delas. Então, VAP 1, 2, The Black Tools 1, 2, Jianli 1, 2, Ryoko 1, 2. Nós vamos subindo então de 2 em 2 posições para ver esse controle de torque. Nem sempre a mais forte é melhor. O propósito aqui inicial é a gente avaliar se realmente ele tem esse controle cadenciado de torque, para lá nos últimos ajustes a gente poder realmente chegar a praticamente perfurar aqui a madeira. Então vamos agora para VAP. Seguindo para The Black Tools. Seguindo agora para Jianli. Seguindo agora para Ryoko. Então, pessoal, ó, a gente consegue ver que realmente a VAP ela apresentou um controle de torque que realmente aumentou o torque. A The Black Tools parece que não houve diferença nenhuma, então ela, por mais que ela tenha tido o maior torque, não houve controle. Então, seria um ponto negativo para The Black Tools, tá? Seguindo aqui para Jianli, também apresentou sim um controle de torque, e a Ryoko também apresentou um controle de torque, tá? Então, realmente há uma diferença. Agora, vamos subir mais 2 posições, começando pela VAP. 1, 2, The Black Tools 1, 2, Jianli 1, 2, Ryoko 1, 2. Vamos lá, VAP. The Black Tools. Escapou o beat. Jianli. Ryoko. Vamos lá, o que a gente consegue perceber? Continua havendo um controle de torque legal. Então a VAP demonstrou ter um bom controle de torque. A The Black Tools agora demonstrou um ajuste entre as 2 primeiros testes e o terceiro. Realmente teve um pouco mais de torque, mas não é um controle tão cadenciado quanto as demais. Então a Jianli também apresentou aqui um bom controle de torque e a Ryoko um bom controle de torque também. Vamos lá, subir mais 2 posições. Então VAP 1, 2, The Black Tools 1, 2, Jianli 1, 2, Ryoko 1, 2.
Vamos lá, teste então. VAP. The Black Tools. Jianli. E agora, Ryoko. Pessoal, aqui a gente também... Eu posso até virar a madeira, para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Então, ó, a gente vê que a VAP teve um torque muito parecido com o teste anterior. A The Black Tools já teve um aumento de torque, então teve um controle melhor agora, mas a que está apresentando talvez a melhor cadência seja a Jianli, e a Ryoko aqui também apresentou um controle de torque, mas um pouco menos preciso, por exemplo, que a Jianli, mas existiu também, tá? Então vamos subir mais 2 posições. Então agora a gente vai subir mais 2, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Começando então de novo aqui pela VAP. Vamos agora para The Black Tools. Seguindo agora para Jianli. E por fim, a Ryoko. Então, pessoal, a gente percebe que a VAP continua tendo um controle de torque aqui bacana até. A The Black Tools também está apresentando uma cadência de torque, mas quando a gente sobe apenas 2 posições não tem uma diferença tão grande. A Jianli tem apresentado também uma cadência de torque, apesar que esses 2 últimos ensaios foram muito parecidos. E talvez agora que tenha se destacado é a Ryoko, né? Então apresentou um controle de torque um pouco mais significativo em precisão se comparado aos demais. Vamos subir agora mais 2 posições. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu vou colocar, pessoal, inclusive a madeira um pouco para o lado aqui, porque pode ser que agora uma delas consiga transpassar. Então, a gente evita de furar a nossa mesa, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela VAP. Seguindo aqui pela The Black Tools, pessoal, agora eu vou ter que fazer com uma mão só e a outra segurar a madeira. É, galera, realmente aconteceu aquilo que era o esperado. Então, ó, a The Black Tools já transpassou a madeira. Ainda bem que eu joguei pro lado aqui, senão eu já teria furado a bancada. Então, ela demonstrou sim ter um controle de torque, porque na posição anterior não transpassou, e agora já transpassou, tá? Então, praticamente ela já venceu aí toda a resistência da nossa madeira. Seguindo agora para a Jianli. E seguindo agora para a Ryoko.
Pessoal, o bit estava escapando, eu tive que segurar com as duas mãos aqui. Mas ó, Ryoko continua apresentando um bom controle de torque, tá? Assim como a Jiangli também tem uma cadência aqui, mas não tá tão perfeita ali quanto a da Ryoko. Seguindo aqui para The Black Tools, ela apresentou uma força muito grande, mas pecou na cadência, né? Já foi uma diferença grande. Se você precisar de precisão, talvez você não tenha tantos ajustes assim, mas se demonstrou ser bem forte, né? E a VAP também conseguiu demonstrar aqui um ajuste de torque até que razoável. Vamos seguir aqui, pessoal, até todos conseguir transpassar a madeira, tá? Então, nosso objetivo, de novo, é precisão, não é força nesse momento. Vamos subir 2 posições aqui na VAP. 1, 2. The Black Tools. 1, 2. Jiangli. 1, 2. Ryoko. 1, 2. VAP, então. Pessoal, um ponto importante, né? A gente sabe que dentro da madeira existe durezas diferentes em cada posição. Então, a gente não consegue ser extremamente preciso. Isso não é um teste de laboratório. A gente está simulando aqui um cenário real, tá? Então, vamos lá. VAP. Seguindo agora para The Black Tools. Seguindo agora para Jiangli. E agora, opa, o bitzinho escapou aqui. E agora, Ryoko. Galera, agora, ó, a gente já percebe também que a Ryoko transpassou a madeira, já venceu aí toda a resistência, mas existiu um controle de torque, porque no teste anterior não tinha transpassado. Depois, a Jiangli continua apresentando um controle de torque gradual, não transpassou a madeira ainda. A The Black Tools já tinha transpassado, continuou transpassando. E a VAP continua também apresentando aí um controle de torque gradual. Vamos lá, vamos subir mais 2 posições. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, VAP. Pessoal, já praticamente transpassou a madeira, já venceu a resistência aí. Vamos agora para The Black Tools. Também já transpassou. Vamos para a Jiangli. Também já transpassou. E para a gente fechar, a Ryoko. Pessoal, então, agora todas transpassaram a madeira. A gente vê que o melhor controle de torque é provavelmente o da Ryoko, tá? Então a Ryoko ela apresentou uma cadência aqui muito bacana, tá? Mas a Jiangli também apresentou aqui um controle de torque razoável.
A The Black Tools também um controle de torque razoável, foi a primeira que transpassou a madeira. E a VAP também apresentou um controle de torque razoável. Então, vocês olhando de frente aí, vocês vão conseguir entender o que mais vai fazer sentido para cada um de vocês. Uma coisa que muita gente pergunta é se essas baterias Makita são compatíveis com essas ferramentas, entre aspas, genéricas, tá? Pessoal, essa VAP aqui é da linha 12 volts, eu não tenho bateria Makita 12 volts aqui para testar, então vou ficar devendo essa para vocês, mas vamos testar nas demais aqui. Então, ó, começando pela The Black Tools, vamos pôr uma bateria Makita, encaixou e funcionou bem. Inclusive, mostrou o nível de carga certinho também, ó. Bateria baixa. E quando a gente olha no mostrador aqui, bateria baixa, tá? Então, funciona bem. Indo agora para a Jiangli, ela declara 36 volts. Essa daqui é uma bateria 18, então não deveria funcionar, mas funciona, tá, pessoal? Então, acho que um ponto extremamente negativo da Jiangli é declarar informações falsas no corpo da ferramenta, sem necessidade nenhuma, tá? E por fim, quando a gente vem aqui para a Ryoko, declara também a linha 20 volts e compatível também com baterias Makita, tá? Então, Ryoko, Jiangli e The Black Tools, se você tiver baterias padrão Makita ou Makita original, você vai conseguir utilizar. Pessoal, agora nós vimos que existe uma cadência no controle de torque e todas elas conseguiu vencer aí uma viga, né, que é uma madeira maciça, no aparafusamento. Então a gente viu cadência de torque, a ideia não era verificar força, mas agora sim a gente quer força, né? Porque agora nós vamos perfurar esta madeira. Então é a mesma madeira, tá? Viga de telhado, madeira maciça, e vamos no limite do mandril aqui, das 3 primeiras parafusadeiras, que é uma broca de 10 milímetros, tá? Própria para madeira. Então aqui agora a gente vai mudar todas elas para a função perfurar sem impacto. E vamos ver se ela dá conta de fazer um furo aí, né? Uma broca apropriada para madeira de 10 milímetros, né? Claro, pessoal, que quando a gente fala sobre perfuração, você poderia fazer um pré-furo, você poderia começar com uma broca menor. Não é esse o nosso intuito. O intuito é entender a força desse motor, né? Então, eu já vou fazer com todos na velocidade 1, tá? Para a gente ver o torque máximo. Se a gente quisesse velocidade e menos torque, colocaria o seletor na posição 2. Mas todos vão estar na posição 1. Função perfurar sem impacto, para a gente avaliar realmente o desempenho, né? A força deste motor. Então vamos começar aqui pela VAP. Ó, pessoal, o mandril já começa a soltar, tá? Já começa a ter um pouco de dificuldade. Vamos dar mais um aperto aqui. Ó, o mandril continuou solto. Dá mais um aperto. E conseguiu transpassar a madeira, tá? Então, demorou bastante, mas conseguiu fazer. Bom, vamos aproveitar, já vamos testar também na velocidade 2, para a gente ver o desempenho, tá? Então, vou fazer aqui.
pessoal. Ela chegou naquela casquinha da madeira lá embaixo parar, né? O motor parou por segurança, significa que chegou no torque dele máximo, mas se a gente força um pouquinho, consegue furar, tá? Então, velocidade 1 e 2, conseguiu furar aí, podemos dizer que até com uma certa facilidade. Então, vamos para a nossa próxima. Agora a gente vem então para The Black Tools. The Black Tools não tem mandril de aperto rápido, então vamos lá, vamos começar também na velocidade 1. Ó, galera, a gente já percebe que a broca começou a escapar do mandril, ó. Vou soltar a broca aqui para dar um aperto melhor. Ó, tô apertando o máximo que eu posso aqui com a mão, tá? Vamos continuar. Ó, já escapou de novo. Só é muito ruim a posição para esse aperto, tá? Muito ruim mesmo. Então, de novo. Ó. De novo. Pessoal. Não consegue, tá? Então a gente vê que não é um problema de motor. É um problema do mandril. O mandril não consegue, ó, dar aperto. Ó, já escapou de novo. Ó, pessoal, vou dar a última chance aqui para The Black Tools, tá? Ó, tô apertando realmente o máximo que eu posso. Vamos continuar. Já escapou. Ó, já escapou, pessoal. Então, ó, horrível, tá? Esse daqui é um dos piores mandris que eu já vi em parafusadeira. Então, ó, vou dar mais um aperto. Não conseguiu na velocidade 1. Não foi falta de força, tá? Eu vou tentar dar mais um aperto aqui. E vamos ver se na velocidade 2 ela vai sair um pouco melhor. Então vamos lá. Velocidade 1 está reprovada. Vamos na velocidade 2. Bom, escapou o mandril de novo, tá? Mas está saindo um pouco melhor. Ó, na velocidade 2, conseguiu perfurar, mas o mandril escapa por diversas vezes e a gente realmente cai no problema que a gente identificou no primeiro vídeo. O motor é muito forte,
mas o mandril é péssimo. Então a broca começa a escapar do mandril e aí você torna o motor praticamente inútil, né? Então poderia ter um equilíbrio melhor aqui entre qualidade de motor e qualidade de mandril. Porque se o mandril é ruim, ele inutiliza praticamente a ferramenta nesse cenário. Claro, de novo, talvez você que tenha essa parafusadeira, eu recomendaria você ter uma broca com a parte de fixação aqui no mandril chanfrada e não completamente cilíndrica. Mas se as demais conseguir com essa broca cilíndrica, realmente significa que é uma defasagem aí da The Black Tools, tá? Então, não conseguiu na velocidade 1, conseguiu na velocidade 2. Vamos agora para a Jianli. A Jianli também não tem o mandril de aperto rápido. Então, ó, a gente tem que travar aqui a parte prata e apertar a parte preta. Vamos lá. Velocidade 1. A broca também escapou. Vamos de novo. A broca já escapou de novo. Dá mais um aperto. Ó, travou de novo. Mais uma vez. Ó. A broca escapou, mas conseguiu perfurar. Então, pessoal, velocidade 1 na Jianli apresenta um problema muito parecido com a The Black Tools. Um mandril de péssima qualidade, que escapa a broca com muita facilidade, mas ainda assim foi menos pior do que a The Black Tools. Os dois não são mandris de aperto rápido, mas esse da Jianli é um pouquinho melhor que o da The Black Tools. A velocidade 1, a The Black Tools não conseguiu perfurar, porque escapou a broca diversas vezes. Aqui na Jianli a broca também escapou, mas a gente conseguiu finalizar. Agora, vamos dar mais um aperto aqui, para a gente ser justo, e vamos para a velocidade 2. A broca escapou. Dá mais um aperto e vamos tentar finalizar. Ó, escapou no finalzinho também, na casquinha da madeira lá, mas conseguiu perfurar. Então, pessoal, realmente é ponto extremamente negativo, tanto da The Black Tools quanto da Jianli.
é esse mandril, tá? Ele praticamente tira todo o brilho do motor. São motores fortes, a gente consegue perceber isso. Mas quando a broca escapa, praticamente inviabiliza, né, inutiliza o trabalho do motor. E agora nós vamos para a Ryoko, né? Então também a função aqui perfurar sem impacto. Aqui a gente tem um mandril de aperto rápido, então ó, a gente consegue apertar muito melhor. E vamos lá, velocidade 1, função perfurar sem impacto. Ó, pessoal, muita diferença, tá? Conseguiu perfurar de uma única vez sem escapar a broca na velocidade 1. Então, ó, muito bom, tá? Vou dar um aperto aqui de novo. E nós vamos agora para a velocidade 2. Fácil, fácil, tá? Então, ó, com esses testes, vou mostrar para vocês, a gente realmente conclui que a VAP, pessoal, dentro da linha 12 volts, ela é uma parafusadeira honesta, tá? Talvez, comparado aos valores das demais, aí a gente já pensaria 2 vezes em comprá-la. Mas ela conseguiu fazer as 2 perfurações aqui sem grandes dificuldades. A Jianli e a The Black Tools, o mandril acabou com a função da furadeira. E a Ryoko, com um único aperto, né, o mandril muito melhor, né, se demonstrou aqui realmente fazer muita diferença. Esse teste, pessoal, de perfuração com uma broca aqui de encaixe cilíndrico, a gente consegue avaliar a qualidade do mandril, tá? E assim, ó, a gente percebe que infinitamente o mandril da Ryoko é muito melhor do que as demais, tá? Então eu daria a primeira posição para a Ryoko, segunda posição para a VAP e terceira posição para a Jianli e quarta posição para a The Black Tools. Mas essas duas aqui, péssimo, tá? Na minha opinião, vocês podem de repente ter uma opinião diferente, vocês podem, de novo, como eu falei, se tem a ferramenta, não usa broca cilíndrica, usa a broca aqui chanfrada, que provavelmente vai se sair melhor. Mas falando de fato de qualidade de mandril, tem uma diferença muito grande. E agora no nosso próximo teste, pessoal, vamos usar então, para a gente tentar ser honesto, uma broca chata aqui de ponta chanfrada, tá? Porque a gente não conseguiu chegar no limite desses motores, né? Então a gente viu que tanto na The Black Tools quanto na Jianli, a broca escapa. Se a broca escapa, a força do motor é indiferente, né? Então agora a gente vai para um outro teste. A gente não fez esse teste nos vídeos iniciais, para a gente tentar chegar no limite do motor, tá? Então a broca chanfrada vai facilitar aí para Jianli, para The Black Tools no agarre. E a gente vai tentar entender agora o torque máximo de cada uma delas. Eu já vou começar logo pela broca chanfrada aqui de 25 milímetros, tá? É um teste bem extremo aí. Talvez algumas passem, algumas não. Essa é a minha percepção inicial, mas vamos ver nos testes, tá? Vamos começar aqui pela VAP. Na velocidade 2, já vamos começar logo na velocidade 2, se ela não der conta, a gente vai para a velocidade 1.
Pessoal, dá para perceber que ela engasga um pouco em alguns momentos, mas ela não chegou a travar. Então eu vou continuar. Agora travou, tô com o gatilho apertado, tá? Travou por segurança, vamos tentar de novo. Travou de novo, tô com o gatilho apertado. Travou de novo, tá? Então, 3 tentativas. Ela travou, pessoal, eu imagino que nessa casquinha do final, tá? Aquela casquinha mais dura. Mas foram... Vamos tentar a quarta, vai? Eu imagino que se a gente for com cuidado, ela vai conseguir. Pessoal, ó, ponto importante aqui, tá? Um dos sentidos de rotação, que era o sentido que a gente estava utilizando, parou de funcionar. O sentido anti-horário continua funcionando. Pode ser que em 3 tentativas apenas ela tenha danificado. Se isso aconteceu, ela não tem nenhuma proteção interna quanto à temperatura e limite de torque. O correto nas parafusadeiras é quando chega no limite do motor, a proteção atua e ele desliga por segurança para não danificar a ferramenta. Ó, aqui, ó, sentido horário, quando eu aciono o gatilho, o LED acende, mas não tem rotação. Sentido anti-horário, está funcionando. Então, pode ser que seja a bateria, acho difícil. A gente pode trocar a bateria, mas me parece que realmente ela abriu o bico. Vamos carregar, trocar a bateria, deixar ela esfriar um pouquinho e no final a gente volta com ela. Vamos para os próximos testes. Para a próxima, tá? A gente deixou a VAP ali de canto, vamos deixar ela esfriar. No final do vídeo a gente entende o que aconteceu com ela. Mas não aguentou não, abriu o bico. Vamos para The Black Tools, tá? Função perfurar sem impacto, exatamente a mesma broca, só que agora broca de ponta chanfrada para dar uma ajuda para esse mandril aqui. Vamos lá. Pessoal, ó, o mandril escapou, mesmo com a ponta chanfrada. Vamos apertar de novo. Mas o que eu percebi também? Lá no finalzinho, provavelmente, ela tá... Lá no finalzinho, ó, quando chegar lá na casquinha da madeira, ela tá travando também, tá? Mas eu acho que ela vai dar conta. Vamos continuar. Travou. E concluiu. Então, ó, só para finalizar. Então, ó, concluiu, coisa que a VAP não conseguiu, tá? Então, ó, a VAP travou até um pouco antes da casquinha final lá. Na casquinha final aqui da madeira, The Black Tool sofreu um pouquinho, mas conseguiu perfurar, pessoal, ó. Então, show de bola, tá? Então, nesse teste está aprovado. Pessoal, depois de muita dificuldade, consegui soltar, tá? Cara, não sei se esse... Me parece que o mandril não tem problema, me parece que não estava travado. Realmente é uma posição muito ruim, tá?
você não consegue ter gripe aqui para dar o giro. Então, péssimo, tá? Decepciona bastante isso aqui, você começa a ficar até com raiva da ferramenta. Então, isso daqui realmente é algo a se melhorar urgentemente. Mas vamos para o nosso próximo. Peguei papel aqui para tentar ajudar, porque começa também forçar bastante aqui uma região da mão que a gente não tem tanta força, né? Mas vamos para o próximo aqui. Então, ó, vamos agora para Jiangli. Também, ó, vou tentar apertar aqui o máximo possível. Velocidade 2. Já vou vir aqui para cima. Travou. Me parece também, pessoal, tá travando na casquinha lá embaixo. Travou a segunda vez. Barulho diferente aqui. Será que é o mandril? Não. Deixa eu tirar esse excesso de cavaco. Lá na casquinha da madeira, me parece. Vamos continuar. Travou realmente, pessoal. Aqui eu acho que agora realmente é o limite da força dela, tá? Travou. Me parece que não é mandril escapado, tá? E me parece ser uma trava mais semelhante ao controle de torque, mas nós não estamos na função parafusar. A gente está na função realmente perfurar. Pode ser que realmente tenha algum dano aqui também, tá? Então, ó, vamos tentar continuar aqui. Velocidade 1. Velocidade 2. Pessoal, parece que ela não vai dar conta. E depois a gente teria que abrir para entender o que aconteceu, tá? Mas ela não está se desligando por um excesso de torque no motor, né? Parece que talvez alguma coisa interna de peça mecânica tenha se danificado ou se soltado. Bom, vocês que conhecem aí de manutenção de parafusadeira, diz para nós, o que você acha que aconteceu? Depois a gente, nos próximos vídeos, pode abrir para entender e trazer para vocês com mais precisão. Mas provavelmente alguém já passou por isso, compartilha conosco aí nos comentários. E para esse vídeo não virar uma minissérie,
vamos para o próximo teste. Pessoal, bora agora, vamos para Ryoko, no nosso último teste. Eu acredito que a gente já perdeu aí umas 2 parafusadeiras nesse teste, mas, pô, vocês estão vendo aí que a gente não tá realmente... Quando a gente respeita o limite da parafusadeira, quando ela para, a gente não força, né, por horas, por minutos. A gente está fazendo um teste aqui relativamente simples e me parece que abriu o bico. Vamos então agora para Ryoko, tá? Então, função perfurar sem impacto, velocidade 2, broca chata 25 milímetros. Travou. Mas travou na casquinha lá no final, pessoal, ó. Vou terminar aqui. Finalizou. Bem diferente das demais, tá? Conseguiu, ó, perfurar aí com facilidade. Não escapou a broca, deu uma travadinha só lá no finalzinho, naquela casquinha que todas travaram. Mas, vou te dizer, talvez seja a única realmente que deu conta do recado. Galera, vamos para o nosso último teste. A nossa VAP aqui, ó, provavelmente era uma proteção contra sobretemperatura ou algo do tipo, tá? Porque, ó, a gente carregou um pouquinho a bateria, mas ainda tá bem baixa, ó. A gente carregou um pouquinho ela e ela voltou a funcionar nos 2 sentidos de rotação. Essa é uma parafusadeira, pessoal, como eu falei lá no início do vídeo, que não tem a função perfurar com impacto, então não serve para alvenaria. Eu vou tentar furar para a gente ver o desempenho dela sem impacto, mas muito provavelmente não vai ter efetividade nenhuma. Nesse teste nós vamos utilizar 2 brocas, tá? Então eu tenho aqui uma broca com ponta de vidia, própria para alvenaria com fixação aqui cilíndrica, e eu tenho uma broca multimaterial com uma ponta de fixação aqui na parafusadeira chanfrada. Então isso vai dar um pouco de vantagem aí, tanto para a Janli quanto a The Black Tools, que tem esse mandril muito ruim, tá? Então a gente vai tentar dar uma lambuja para elas aí, porque aqui ela vai conseguir ter um aperto melhor. Vamos começar aqui com a nossa broca, então, fixação cilíndrica, própria para alvenaria. Vamos aqui na VAP, função perfurar sem impacto, vamos ver se vai ter alguma efetividade, tá? Deixa eu vir aqui para o canto, começar na velocidade 2. Pessoal, ó, começa a perfurar, mas não tem efetividade, tá? Vou trocar aqui a nossa broca, vamos ver se com a multimaterial ela se sairia um pouco melhor. Então, ó, vamos continuar na velocidade 2, fazer um furo aqui do lado. A broca escapou no final, conseguiu perfurar, mesmo sem impacto, tá? Então a gente vê que a broca faz diferença.
Essa broca multimaterial, ela tem um poder de corte um pouco melhor. Então a gente vê que mesmo sem impacto, ela conseguiu perfurar. Sofre bastante, tá? Não é apropriada para esse fim. O próprio fabricante já disse que não é para perfurar alvenaria. A gente está testando aqui de teimoso, mas conseguiu perfurar. Vamos para a nossa próxima aqui. Vamos então para a The Black Tools. Função perfurar com impacto. Broca com fixação cilíndrica. Ponta com vidia. Vamos ver o desempenho dela na velocidade 2. A broca já escapou. A broca já escapou de novo. Pessoal, vou apertar aqui, não é o certo, tá? Apertar dessa forma, usando o motor, é que realmente tentando fazer com as duas mãos aqui, a gente não consegue dar um aperto legal. Ó, a broca escapou de novo. Mas finalizou. Era só o finalzinho ali. Então, conseguiu perfurar. Vamos trocar a broca para a gente ver se faz diferença, né? Pelo menos na VAP teve diferença. Deixa eu travar a castanha certinho no chanfro aqui. Bem apertado, apertamos com o motor. Vamos lá. Velocidade 2, perfurar com impacto. Ó, a broca escapou, mas conseguiu perfurar também com facilidade. Então, pessoal, função perfuração e alvenaria, The Black Tools vai tranquilo aí. Então a gente escolheu a broca 10mm, que é o limite desses 3 mandris aqui. Mesmo no limite do mandril, perfurou super bem. Geralmente a gente vai fazer um furo menor antes, às vezes 6, para depois passar um de 10. Mas aqui realmente é para a gente entender o limite, né, de cada uma delas. Vamos para a nossa próxima aqui então, que é na verdade a Jiangli, né? The Black Tools a gente acabou de fazer. Então, primeira broca com a ponta de fixação aqui cilíndrica. Vamos colocar na função perfurar com impacto, né, para alvenaria. Vamos tentar travar ela aqui no motor também. De novo, não é o certo, mas a única forma que a gente consegue dar um aperto razoável. E vamos para a perfuração. A broca já escapou, dá mais um aperto. Deu conta de furar também, sofreu um pouquinho, tá? A broca escapou, mas deu certo. Vamos para a nossa próxima broca aqui. Agora a nossa broca multimaterial com a ponta de fixação aqui chanfrada. Cabe mais um furo aqui. O broca escapou de novo.
mas também deu conta, tá, pessoal? Então, função perfurar a alvenaria, as duas aí deu conta do recado. E no nosso último teste, vamos para Ryoko. Então, função perfurar com impacto, broca com a ponta de fixação aqui no mandril cilíndrica, tá? Velocidade 2. Furou com facilidade, me deu a impressão de ser até mais rápido que as demais. E vamos para agora a nossa multimaterial. Também na velocidade 2. Ixi, já furou, pessoal. Realmente é bem mais rápido, tá? Então, ó, a princípio, todas deram conta de perfurar. A VAP com dificuldade na primeira broca, mas com a segunda conseguiu fazer. E o restante aí, todos deram conta. Pessoal, depois de todos esses testes, confesso que, passei um pouquinho de raiva em alguns cenários aqui. Vou dar minha opinião sincera para todos vocês. Se todas essas estiverem dentro da mesma casa de preço ali dos R$200, a VAP vai deixar muito a desejar. Primeiro, bateria 12 volts 1.5 Ah, tem pouca energia útil, tá? No entanto, que nos nossos testes aqui, ó, praticamente já foi embora a bateria. A gente trabalhou muito pouco aqui, né? Então, se for somar o tempo de uso contínuo dela aqui, não deu talvez 10 minutos, né? Então, pessoal, para uso muito robista, talvez atenda, mas se a gente for fazer a comparação dentro da faixa de preço aqui das concorrentes, não é uma parafusadeira que eu recomendo, tá? Não tem a função perfurar com impacto, então esse é um outro ponto que também deixou a desejar. Tem o mandril de aperto rápido, mas não é tão eficiente. Então, sinceramente, na casa aí de R$200 eu não compraria, tá? Vindo aqui agora para a The Black Tools. A The Black Tools, pessoal, ela já vai para uma linha aqui 20 volts de bateria. Tem um ponto negativo, que é o mandril. Vamos ver a bateria como que ficou. Ó, dentro dos nossos testes, a bateria continua cheia. Então, ela passou pelos mesmos testes que a VAP. Como a gente vai para 21 volts aqui, e ela marca 2 Ah, tem uma quantidade de energia maior. Então, ponto positivo se comparado à VAP para a bateria, mas o ponto que mais me decepcionou aqui, inclusive me fez até passar raiva, é esse mandril. Então, pessoal, o mandril acabou com a parafusadeira. Então, me parece ter um motor forte, tá? Só que como você perde a força de agarre no mandril, não adianta nada ter um motor forte, tá? Então, me decepcionou bastante. Não recomendaria, única e exclusivamente por causa do mandril. Se tivesse um mandril um pouco melhor, putz, ia ser uma parafusadeira aí bem honesta, tá? Seguindo agora para a Jianli, a mesma coisa. Já vou começar aqui pelo mandril, tá? O mandril, pessoal, é muito ruim. Então, o mandril acaba com o brilho do motor, né? Tem um motor até forte. Tem esse lado péssimo da Jianli, não é 36 volts, é da linha 20 volts também. Então, não tem o porquê ficar declarando informações falsas, né? Mas dentro dos nossos testes aqui, se não fosse esse mandril tão ruim, essa é uma parafusadeira honesta também para você ter aí na sua casa. E por fim, pessoal, a gente vem para a Ryoko. A Ryoko, ela tem o ponto negativo de não ter a marcação do nível de bateria, mas vem com duas baterias 20 volts declarados 5 Ah, não deve ser 5 Ah, mas com certeza é a que tem maior capacidade de armazenamento de energia frente a todas as outras, tá? Tem uma grande vantagem também de ter um motor brushless, né? Então as outras são todos motores com escova de carvão. Aqui a gente tem um motor brushless, então é uma vantagem significativa. E uma vantagem significativa no mandril também, pessoal. Esse mandril aqui dá de 1000 a 0 em todos os outros, tá? Além de ser um mandril metálico, é um mandril de aperto rápido, a gente consegue ter uma pegada aqui para dar um aperto muito melhor do que as outras. E isso
faz com que a gente consiga realmente explorar 100% da ferramenta. Tendo um grip bom, tendo um aperto bom no mandril, eu consigo explorar 100% da força do motor, da velocidade do motor, e é o que a gente quer e é o que a gente espera de uma parafusadeira furadeira, né? É realmente um equilíbrio onde as partes permitem que em conjunto, né, num funcionamento em conjunto, a gente chegue no máximo do que foi proposto aqui no desenvolvimento da ferramenta. Então, pessoal, a minha recomendação, se essas parafusadeiras estiverem dentro da mesma faixa de preço, seria a Ryoko, tá? A Ryoko, a gente sabe que tem um histórico ruim aí no mercado, de principalmente nas baterias, mandarem baterias com células falsas, né? Também, pô, não tem necessidade de fazer isso, de dizer, né, que tem uma quantidade de células e por fim a célula é preenchida com areia ou com qualquer outro material, não tem necessidade para isso. Mas dentro dos testes, né, tirando aí o que aconteceu no passado, realmente ela se demonstrou ter o melhor equilíbrio, ser a mais honesta e entregar um melhor custo-benefício. Então, a minha escolha, sem sombra de dúvida, sem pensar duas vezes, dentre essas 4 aqui, pessoal, seria a Ryoko. É claro, pessoal, que a minha opinião ela é única dentro de um teste aqui muito rápido, que muitas vezes a gente esquece algumas coisas, deixa de testar outras, e você pode ter uma visão diferente. Então a gente quer a sua contribuição. Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião. Dentro dos testes que nós fizemos aqui, o que você entende que é melhor? Ou até mesmo você que tenha essas parafusadeiras e já usa no seu dia a dia, o seu uso pode ser diferente e pode ser que o resultado final também seja diferente. Então compartilha conosco, a gente é sempre aberto, né, a ouvir a opinião de todos vocês. Eu acho que esse é o principal objetivo. Quanto mais contribuições vocês trouxerem, mais a gente fortalece a comunidade. Nós aqui do nosso lado temos uma opinião, mas a gente não sabe de tudo, nós não somos donos da verdade. O que a gente tenta é transmitir realmente o nosso sentimento de forma imparcial, tá? Eu vou deixar para vocês o link de todas essas parafusadeiras, no qual eu comprei, na descrição, vou deixar nos comentários também. Eu sei que alguma delas teve variação de preço e algumas estão sem estoque, né? Pelo que eu vi, a Ryoko está sem estoque, a Jianli está sem estoque, mas se eu não me engano, a The Black Tools e a VAP ainda tem estoque. Mas de qualquer forma, eu deixo aí para vocês irem acompanhando, de repente volta o estoque desse vendedor. Se você gostou de alguma delas, entende que faz sentido para o seu dia a dia, você tem condições de adquirir, tá? E aí, pessoal, só um ponto importante, tá? A VAP abriu o bico aí durante os ensaios, ela tinha parado um dos sentidos de rotação, mas agora voltou, tá? Então, provavelmente não danificou, era só uma proteção. A Jianli também começou a ter um comportamento estranho aí, mas me parece que não danificou, tá? Então, elas foram as duas que talvez mais sofreram aí nos ensaios, então realmente elas não conseguiram performar como a The Black Tools e a Ryoko. Então, se fosse para a gente fazer um ranking final aqui nas nossas considerações, eu ainda consideraria a primeira posição disparado a Ryoko, tá? Talvez seja uma que eu teria para ter na minha casa para um uso mais robista, para uso profissional. Ela vai sofrer, talvez consiga aí por um certo período desempenhar uma função ok, mas não imagino que não seja para isso, tá? Em segundo lugar, eu colocaria essa The Black Tools, mas assim, bem decepcionado principalmente com o mandril, tá? De novo, se não fosse o mandril, pô, ela seria muito bem aí na segunda colocação. Terceira posição, Jianli e VAP, tá? Se então todas estiverem, de novo, dentro da mesma faixa de preço. A gente não controla essa variação de preço de mercado, mas estando dentro da mesma faixa de preço, essa seria aí a minha ordem de escolha. Mas, de novo, eu quero ouvir a sua, deixa para nós aí nos comentários. Muito obrigado por ficar até o final. Um grande abraço, até o próximo vídeo. E provavelmente logo a gente traga mais comparações. Então deixa aí nos comentários quais seriam as comparações que vocês sugerem, comparações justas e assim por diante.
Grande abraço e até o próximo vídeo.